Olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora, a edição desta terça-feira, 4 de janeiro, do Opinião 2.0, está no ar. Vai analisar, comentar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. E a gente tem dois imbrólios assim, os dois em Santos, mas também no resto do Brasil, para começar. Um deles é a situação dos cruzeiros, que envolve inclusive você, né? A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, ela suspendeu os cruzeiros até dia 21 de janeiro. Tem muita gente com passagem comprada. Domingo foi o caos em Santos. Tem 2 navios parados em Santos, o MSC Preciosa e o Costa, tem um da Costa também, Costa Diadema, fazendo quarentena. No Rio de Janeiro também tem navio em quarentena. Uma confusão, Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Na verdade, eu não concordo muito com algumas coisas que o Evaldo Stanislau fala, mas ele é uma presença frequente na Rádio Bandeirantes. Mas ele disse, desde o início da liberação dos cruzeiros, ele tem alertado que não deveria ter liberado. Foi ousado demais e uma inconsequência. Eu, na verdade, tinha comprado para um cruzeiro que sairia agora dia 15. E eu ia cancelar ontem. Quando eu ia cancelar, veio a notícia de que estavam cancelados até o dia 21, portanto eu não precisaria cancelar o meu, só preciso ver como é que vai ficar em relação à empresa. Mas tem uma coisa que para mim ficou claro nessa postura toda, nessa confusão toda que aconteceu. As duas empresas são italianas. Embora a MSC não aparente, muita gente pensa que não, a parte de passageiros dela é italiana. Tanto que as tripulações, os oficiais, são todos italianos. E a Costa Cruzeiro, todo mundo sabe, é a mais tradicional armadora de navios de passageiros do mundo, é italiana. E eu já disse aqui no programa que o italiano, ele é o brasileiro da Europa. Ele é avacalhado como brasileiro, ele é corrupto como brasileiro, ele é desorganizado como brasileiro, ele é perdulário como brasileiro e ele é enrolão como brasileiro. A Itália é o Brasil da Europa. Para quem conhece a Europa e vai, por exemplo, para Portugal, para a Espanha, que a gente às vezes acha que esses países são mais próximos a nós, não são não. Os conceitos de ética, de negócios na Espanha e em Portugal são europeus. Na Itália não são. A Itália é o Brasil da Europa. Você vê que o maior produto de exportação da Itália é a máfia. Um país que tem o crime organizado como seu maior produto de exportação, não pode ser levado a sério. E o comportamento dessas companhias, eles veem os brasileiros como gado. Isso você nota claramente quando faz um cruzeiro com eles. Eles tratam o Brasil como um cidadão de segunda classe, que na verdade nós fazemos até por merecer esse tipo de postura. E o que me preocupa é a forma como eles estão tratando as pessoas em relação ao que está acontecendo. Aquele episódio da pizza no terminal de passageiros foi de forma clara o que estava acontecendo. Ali, a Costa e a MSC deveriam ter chamado todo mundo pelos alto-falantes, um representante da empresa e não do Concais, e dito, olha, não vão embarcar, dirijam-se para suas casas e nós vamos distribuir um voucher de hospedagem para quem quiser ficar, ou para almoço, e vamos devolver o dinheiro. Essa era a postura imediata. A empresa não dá satisfação, não responde e-mail, não atende telefone, não dá informações para a imprensa, né? A MSC está parecendo o governo federal, não dá informação não responde nenhuma nota da Rádio Bandeirantes, da TV Globo, mandam mensagem, pedem informações, eles não emitem uma nota oficial, a única que emitiu foi a Costa Cruzeiros. É impossível você fazer controle sanitário num navio, Paulo, impossível. Num avião, você consegue. E você vê o trabalho que dá. Um avião que carrega 100 e poucos passageiros, as aeromoças têm toda hora, por favor, a máscara, por favor, a poltrona, por favor, a máscara. Por quê? Brasileiro é
o demônio quando ele está em relação à coletividade. O brasileiro não está nem aí para o próximo. Você não concebe isso num avião japonês. O japonês usa máscara há décadas. Quando ele está gripado, ele usa máscara, não por ele, em respeito ao vizinho dele no ônibus, no metrô, no trem. Brasileiro joga lixo na rua. Então, não adianta imaginar que num cruzeiro vai haver controle. Por quê? Pra você ter uma ideia, Paulo, a Royal Caribbean lançou um navio, os grandes navios, os dois irmãos gêmeos da MSC, o Seaside e o Civil, eles carregam até 5 mil e poucos passageiros, quase 6 mil. A Royal Caribbean lançou um para 7 mil passageiros. Ele vai fazer Caribe. Onde essas companhias estão chegando, Paulo? Se controlar 5 mil... É uma cidade flutuante. Não, 5 mil pessoas você não consegue controlar. Imagina 7 mil. Que qualidade de atendimento você vai ter? Que controle você vai ter? As pessoas vão ser tratadas como gado, não importa o quanto você coloque de tripulação num navio desse. Não dá para conceber um navio com 7 mil passageiros. Você não vai ter qualidade de atendimento. Então, essas companhias estão transformando a ganância na regra. E o que aconteceu nesses cruzeiros foi exatamente isso. E vejam bem, a proporção não tem sido divulgada, Paulo. A proporção tem sido de 3/4 de tripulantes contaminados e 1/4 de passageiros. Ou seja, é nos tripulantes que está o problema. E quem conhece italiano sabe que noção de higiene de italiano é muito próxima da nossa. Então, eu não acredito na sanitização desses navios. Eu não tenho bronca nenhuma de italiano. Eu adoro comida italiana. Mas o povo italiano é um povo quente, muito parecido com a gente, é um povo simpático, brincalhão. Mas a gente tem que conceber que e justamente a gente gosta deles porque eles são muito parecidos com a gente. Você vai para a Itália, o brasileiro vai para a Itália, se sente em casa. Porque a avacalhação é igual aqui. Então, esse é o grande problema. A gente está lidando com armadores italianos que não têm o menor respeito por nós, porque é o seguinte, eles são os brasileiros da Europa, mas eles acham que por serem europeus são melhores que a gente. E a gente não vai ter... Eu estou aguardando, Paulo, a postura da Costa Cruzeiros e da MSC, porque eles têm que devolver o valor integral pago por essas pessoas, devidamente corrigido. Essa é a regra. Esse negócio de dar crédito, até um conselho para as pessoas. Não aceite crédito. Receba o reembolso e quando você for viajar de novo e se sentir seguro, aí você compra na época. Mas hoje eles têm que reembolsar todo mundo. Bom, eu tenho duas observações só. Primeiro é que qualquer telespectador deve com facilidade se colocar no lugar de uma daquelas 2.000 pessoas que chegaram no domingo para embarcar, receberam a notícia de que o cruzeiro tinha sido cancelado à última hora e pedaço de pizza sendo disputado, distribuído. No lugar de embarcar, você disputar pedaço de pizza deve ter sido uma sensação horrível. A segunda é que quando o Paulo Henrique Cremonese voltar a comentar aqui, ele vai ter direito de defesa de tudo que você falou da Itália. Porque o Cremonese, nós fizemos um churrasco na minha casa, Cremonese estava lá com a esposa dele, com a Bia, e ele concordou comigo, ele riu muito quando eu falei isso. Ele falou que eu tenho razão, e é verdade. Pode ter certeza, o Cremonese vai ser o primeiro a concordar comigo. Bom, o segundo imbróglio é maior ainda que o dos cruzeiros. É o reajuste das tarifas de transporte público no Brasil. Santos subsidia o transporte público alguns meses do ano passado com R$800 mil. Pela primeira vez, Santos subsidiou. São Paulo subsidia com uma montanha de dinheiro o transporte público. E o que acontece, Mohamed? As tarifas ficaram congeladas durante a pandemia, porque os prefeitos não iam aumentar a tarifa com as pessoas perdendo renda, perdendo emprego, dependendo do transporte até para procurar emprego. Além de ser ano eleitoral. Também era ano eleitoral em 2020. Então, foi o maior motivo, não foi também, o desemprego. Mas 2021 eles também não reajustaram. Mas em 2020 foi o ano eleitoral. Os combustíveis que
talvez seja o insumo que mais pesa na tarifa, o óleo diesel, a gasolina, explodiram em 2021. A inflação terrível. Tem o dissídio dos funcionários, tem o reajuste dos funcionários, a inflação foi 10%. E o número de passageiros diminuiu. Tem um rombo das concessionárias, porque o índice de passageiro por quilômetro, o IPK, foi reduzido muito em 2020 e 2021. Então tem um rombo, tem a tarifa represada, tem os insumos que aumentaram. E se a gente lembrar, em 2013, uma tentativa de reajuste de 20 centavos na tarifa do metrô e na tarifa do transporte público do Rio de Janeiro, de 3 para 3,20, foi o gatilho de todas aquelas manifestações nacionais. Então o problema, na verdade, a batata quente está na mão dos prefeitos, mas o problema é nacional. Sim, mas eu acho que, por exemplo, você soube também, acompanhou também os reajustes de salários de vereadores e secretários que pipocaram pelo Brasil inteiro, né? Em torno de 30%, 40%, Manaus 90%. Esses canalhas vagabundos que não servem para absolutamente nada, não deviam ter reajustado os seus próprios salários, e muito menos o de prefeitos e secretários. E quem sabe, se a gente diminuísse toda a verba que se gastou para as emendas secretas dos vagabundos do Congresso Nacional, porque são todos vagabundos, sobraria dinheiro para o subsídio da passagem. Tem que aumentar? Tem que aumentar, Paulo. Os custos aumentaram. Só que vamos também guardar uma coisa. O transporte coletivo, eu já disse aqui, é a segunda maior fonte, a primeira maior fonte de corrupção, de mala preta para prefeitos e secretários e políticos em geral, é o lixo. A segunda é o transporte coletivo. Isso dá tanto dinheiro que a Breda montou a Gol, que é a maior empresa, porque ela tem ramificações, ela não aparece, mas tem até aqui em Santos tem braço da Breda, cujo dono tem até acusações de homicídio nas costas. Esses caras são os caras que mais alimentam a mala preta de governantes. Ou seja, tem gordura. Quando você leva a mala preta para prefeito, para governador, porque tem o interestadual e o intermunicipal, é porque você tem gordura para dar. É o caso do lixo. Ninguém dá propina se trabalhar com prejuízo. Enquanto a gente não moralizar isso, mas num país que acaba de mandar o Cabral cumprir prisão domiciliar, você vai esperar o quê? Né? É lógico que esses caras nunca vão ser presos. Agora, essas fontes de corrupção, talvez se diminuíssem, Paulo, a passagem não precisaria aumentar tanto. Lembrando que o Barata, no Rio de Janeiro, empresário do transporte público, foi preso na época do Cabral e solto pelo julgamento. E solto, exatamente, porque não adianta. Vai uma linha preta para todo mundo, né? Não é só para o Poder Executivo. Então, é muita gordura. Quem carrega a mala preta para cima e para baixo é porque tem gordura para gastar. Então, se essa gordura talvez fosse enxugada, a passagem não precisava aumentar tanto. Talvez esteja na hora da gente voltar a ter aquelas manifestações do governo Dilma. Eu acho que era um bom momento. Se você fosse prefeito, o que você fazia? Subsidiava. Tirava dinheiro que é gasto com atividade meio, ou seja, vagabundo que está na Coab, vagabundo que está na CT, vagabundo, estou falando de Santos, vagabundo que está na Prodesan, tira os vagabundos e subsidia o transporte. Eu acho que era já começar por aí. Mandava todos os vagabundos embora e aumentava o subsídio do transporte. Essa é a primeira medida que eu ia fazer. Depois do intervalo, 2 outros problemaços só que na esfera da contaminação, na esfera do vírus. Uma foi detectado em dezembro, foi confirmado ontem, o primeiro caso da variante Ômicron em Santos, são 22 no estado de São Paulo. E outra, a flurona, a infecção apareceu em Israel primeiro, agora já tem em São Paulo, no Rio, no Ceará, a pessoa infectada ao mesmo tempo pelo coronavírus e pelo influenza. Ninguém merece, né? Depois do intervalo. Voltando com Opinião 2.0, Roberto Mohamed, comentarista da cultura litoral, advogado, comenta as notícias, analisa as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador, nesta terça-feira.
Demorou, mas a variante Ômicron chegou em Santos. O primeiro caso foi detectado pelo Instituto Adolfo Lutz. Foi em dezembro e foi comunicado ontem à Prefeitura de Santos. O paciente está bem. Porque a Ômicron tem ela é extremamente mais contagiosa ao mesmo tempo que ela é bem menos perigosa, porque ela não atinge tantos pulmões e ela tem se mostrado menos agressiva, o que é um ponto positivo. O problema é que as pessoas continuam indo para o hospital, Paulo, porque eu já falei, o brasileiro adora, gente de baixa renda, adora pronto-socorro, é diversão. Então, a pessoa sente falta, sentiu uma dorzinha na barriga, ela não vai no banheiro, ela vai no pronto-socorro. Infelizmente é assim. Todo mundo pode achar, é preconceito. Não, não é preconceito, é constatação. Vai lá e você vai ver. Se as pessoas fazem o teste, veem que tem, ficam em casa porque não está mal, elas não vão sobrecarregar o sistema de saúde e este vírus tem mostrado que ele não é tão perigoso. O problema é que ele é muito mais contagioso, o contágio é mais rápido e mais fácil do que a variante anterior. A mesma coisa está acontecendo com a gripe. Eu não sei se é porque a minha imunidade, por eu ter feito a bariátrica e eu tenho o hábito, eu não falho no suplemento de vitamina que eu tenho que tomar. Acabei de fazer exames agora e a minha imunidade está absolutamente regular, tranquila, alta até em alguns aspectos. Então, eu não peguei Covid e não peguei a influenza, não peguei a gripe. E eu não parei de trabalhar nenhum dia, desde o início da pandemia. Então, eu não sei se talvez um investimento maciço em saúde preventiva poderia também tirar o Brasil dos números que o Brasil tem. Mas como é que você vai pedir isso para o Brasil se, por exemplo, você tem uma economia em frangalhos motivada pela incompetência total e absoluta do ministro da Fazenda, que, por sinal, tem metade dessa incompetência acreditada ao fato de que ele obedece um idiota. Porque a gente tem um idiota na presidência. E aí o que acontece? Esse idiota contamina tudo. Você vai esperar que o Ministério da Saúde, por exemplo, peça a verba para a campanha preventiva no meio da pandemia? Não, os caras não querem vacinar a criança. Estão fazendo audiência pública, nunca se teve isso. Saúde, quem determina são técnicos. Então, esse é o grande problema no Brasil. E a gente está passando isso, aí vai buscar o reajuste das tarifas, a inflação, o preço dos combustíveis. A gente vai pagar o preço de ter incompetentes gerindo o país e gerindo muitos dos estados. A gente não pode acreditar, por exemplo, como é que a Câmara Municipal de Manaus, uma cidade que teve como epicentro de uma tragédia na pandemia, se concedem aumento de quase 100%, Paulo. Esses caras tinham que ser presos. O vereador de Manaus é bandido. É bandido, é meliante. O vereador de Manaus não tem sensibilidade, não tem empatia com as pessoas. Todos deviam estar na cadeia. E, infelizmente, isso não existe no Brasil. Mas como é que um vereador de uma cidade que passou por uma tragédia e que foi uma calamidade de administração pública se concedem aumento? São canalhas, bandidos, meliantes, criminosos. É um absurdo que isso aconteça. E a gente está vendo isso acontecer no Brasil inteiro. Quer dizer, esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Não é só o primeiro caso da Ômicron em Santos. Isso não é o problema, isso é o menor problema. O problema é não se investir, é ver, por exemplo, numa cidade como Santos, que comemora os números da Covid, o prefeito está com pressa de fazer a PPP do lixo, porque ela é bilionária, ela não é milionária, ela é bilionária. E tem eleição por aí, o cara está com uma pressa danada. Por que está com tanta pressa? Vão lá na ponta da praia e ver se as obras, o presente do Grupo Mendes para a cidade, para homenagear seu fundador, já está com problema de manutenção. Vê se a secretaria vai lá e obriga o cara
a fazer a manutenção. Eles mandam na cidade, né? O presente está lá. Daqui a pouco aquela fontezinha que as crianças brincam, que o Paulo Alexandre vive postando no Instagram dele, aquilo lá já também vai parar de funcionar. Porque já está dando problema em tudo. Principalmente no centro de convenções. Cadê a garantia? A garantia só é exercida se você cobrar, né? Agora, vai cobrar como? Vai cobrar do patrão? Não vai cobrar do patrão. Então aí você acaba tendo problemas de orçamento, você acaba tendo problemas de despesas, vai dizer que não tem dinheiro para fazer tudo isso, porque é muito dinheiro saindo pelo ralo. O dia que a gente tivesse uma classe política minimamente honesta, a gente conseguia sair desse atoleiro. Agora, Mohamed, você acredita em gente azarada? Porque apareceu um primeiro caso em Israel, depois já tem casos em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Ceará, da pessoa que pega ao mesmo tempo a influenza e o coronavírus, a Paulo, Covid. Eu não acredito em chama nem de sorte nem flurona. Flu de Paulo, gripe em inglês, irona de coronavírus, né? Paulo, eu não acredito nem em sorte nem em azar. Não acredito. É descuido, você mesmo? faz a sua própria sorte e você cria o seu próprio azar. Azar e sorte são formas de pessoas incompetentes não assumirem as responsabilidades do que fazem. Eu adoro aquela frase, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E é verdade. É como as pessoas olharem um profissional e esquecerem, falar, olha só como você deu sorte na vida. Falou, estou há 25 anos perseguindo essa sorte e o resultado chegou. Realmente é sorte. O problema é que ela era muito lenta, uma tartaruga. Não existe sorte ou azar. Se você menospreza... Vamos imaginar o seguinte, o sujeito não lava as mãos, o sujeito não passa álcool gel, o sujeito não usa máscara em aglomeração, o sujeito descuida em relação às pessoas que convivem. Aí ele pega Covid e gripe, é azar? Ah, Paulo, não é azar. Ele criou o azar. Azar ou sorte, você cria. Ou você permite que aconteça, é o azar, ou você persegue e alcança, é a sorte. Não existe sorte e azar. Existe a consequência daquilo que você faz na sua vida. Um dos papas da neurolinguística, um dos principais autores, Anthony Robbins, ele diz realmente o que o Mohamed diz, que não existe sorte, existe a coincidência do preparo com a oportunidade. A pessoa tem a oportunidade, está preparada, aí as pessoas definem como sorte. Exatamente, não existe. Agora, também não existe a outra parte, que é o azar. Agora, ganhar na Mega Sena é sorte, né? Não, aí não é sorte. É uma estatística. E aconteceu com você. Agora, por exemplo, se você não jogar, adianta ter sorte? Você não vai ganhar, você tem que jogar. Tem muito aquela... E me contar, é uma piada, e não é piada, na verdade, é uma história que mostra bem isso. O cara sofre um naufrágio e ele está no bote sozinho. E ele começa a rezar desesperadamente. Ele é cristão e ele começa a rezar desesperadamente para Deus salvá-lo. E aí, 3 navios passam e os tripulantes tentam resgatá-lo e ele diz que não quer ajuda, porque Deus vai salvá-lo. O que acontece? Ele morre. Quando ele chega no céu, ele fala, Deus, mas eu pedi tanto para você me ajudar e você me deixou morrer. Falou, imbecil, eu mandei 3 navios te buscar e você não quis subir em nenhum dos 3. Quer dizer, esse é o grande problema. É como a gente imagina. Então você sentar na calçada e ficar esperando o bilhete de loteria premiado cair no seu colo, ele não vai cair, você vai ter que ir na lotérica fazer. Então nem para isso, Paulo, eu acredito em sorte. Bom, a corrida presidencial teve 2 tretas nesse começo de ano. Uma delas é entre o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, e o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, ex-governador do Ceará. Está lá a treta nas redes sociais. O Ciro Gomes disse para o Sérgio Moro, chega de falar obviedade e vem debater comigo um projeto para o país, que papagaiar no Twitter é mais fácil, disse o Ciro Gomes. Primeiro, o Ciro está certo, só que a gente não pode esquecer que o Ciro, do alto, quando ele incorpora o caboclo cangaceiro dele, fica difícil conversar com ele, né? O problema do Ciro
é que ele também tem mania de fazer discursos que não tem muito sentido, né? Quando ele se sente acuado, o que ele faz? Ele começa a falar economês. E de uma forma que é muito bonita e não diz absolutamente nada. E a gente não pode esquecer que o Ciro, quando foi candidato a presidente, disse que a primeira coisa que ele ia fazer era soltar o Lula. Ele não precisava nem ter feito isso, né? Porque o Fachin já estava preparando tudo. O que ele precisava era só ficar quieto. Se ele não tivesse falado aquilo, talvez, quem sabe, ele fosse até para o segundo turno. O grande problema é a perda do discurso. O Ciro não consegue empolgar, porque todo mundo sabe que uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai explodir naqueles rompantes absurdos dele. Eu não sei, o Ciro provavelmente não iria fazer aqueles discursos absurdos que o Bolsonaro fazia na porta do palácio. Mas se ele fosse presidente, eu acho que ele também ia fazer live falando bobagem. Pode acreditar que não dá para contar muito com o bom senso dele. É um cara preparado? Não tem dúvida nenhuma que é. Muito preparado. Mas, infelizmente, tem esse problema dessa incorporação constante dele, de um cangaceiro, e aí ele começa a falar as bobagens de sempre. Quanto ao Moro, eu já disse aqui, eu não votaria em juiz. Eu acho que o Moro na presidência seria uma versão ampliada do Witzel no governo do Rio de Janeiro. O cara acostumado a mandar, o cara acostumado a ordenar, e o nosso judiciário tem uma estrutura feudal que não muda, que é bloqueada, é murada contra mudanças, não se moderniza. Moderniza na forma, processo digital, mas a estrutura feudal dos tribunais não muda. Ele não vai se acostumar, num regime democrático, a ter que ouvir, a ter que negociar, porque não faz parte da cultura dele. E a gente viu o desastre que foi o Moro no Ministério da Justiça. Tudo aconteceu porque ele não sabe negociar. Não estou dizendo que o Bolsonaro estava certo, mas talvez se o Moro soubesse negociar, ele teria deixado o Bolsonaro influir menos na Polícia Federal, teria se mantido no cargo e teria avançado em algumas coisas que ele queria fazer. Essa falta de jogo de cintura, e a gente vê isso claramente quando ele vai dar entrevista. Né? Ele também é outro que tergiversa com uma facilidade absurda. E eu já conheci, eu acho que isso é um pouco desse... que não é culpa deles, é o hábito de ser o cara que manda, que determina, tanto que não obedecê-lo é crime, que é o juiz. Então, eu acho meio complicado quando você traz um cara desse para a política. Por que o Witzel pagou o preço que pagou? Não foi por causa de corrupção, né? Até porque quem o julgou foram os deputados estaduais do Rio. Gente, aquilo lá é um Bangu, é uma filial da prisão de Bangu. Só tem bandido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não tem exceção, até os de esquerda não prestam. Aí você nota, claro, e lá o negócio é pesado, os caras são financiados por milícia, os outros são financiados por traficantes. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é um negócio assim que eu não entro lá, só se eu deixar a carteira no carro. Eu não entro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Posso ser convidado por quem for, eu não vou entrar, porque é muito bandido junto. E aí o que acontece? Você tem, num estado desse, qual foi o problema, o pecado do Witzel? Foi corrupção? Não, porque ele foi julgado por corruptos, ele desprezou a política, Paulo. Ele desprezou a política. Esse é o grande pecado de quem não está acostumado a negociar. E aí você tem duas características profissionais que são assim: o magistrado e o militar. O magistrado e o militar deveriam fugir da política, porque eles não sabem conviver dentro dela. Depois do intervalo a gente fala da outra treta. São sempre os mesmos envolvidos, né? O ator, ex-ator da Globo, Zé de Abreu, postou numa rede social que ele quer que o Bolsonaro se exploda. O Carlos Bolsonaro reclamou até no Supremo Tribunal Federal contra esses ataques ao pai internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e que teve uma melhora e que a cirurgia foi descartada. Depois do intervalo a gente comenta isso.
Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco desta terça-feira, que tem aqui na TV Cultura Litoral o advogado Roberto Mohamed comentando, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Bom, o noticiário desse começo de ano foi principalmente o da internação em São Paulo do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, ele teve problemas de oclusão intestinal, já tinha tido em julho do ano passado, também não foi necessária a cirurgia, e hoje o boletim médico diz que não vai ser necessária a cirurgia, que ele melhorou, o presidente Jair Bolsonaro. Mas nas redes sociais, anti-bolsonaristas desejam mal a ele, o ex-ator da Rede Globo, Zé de Abreu, postou que quer que ele se exploda, o filho Carlos Bolsonaro ficou revoltado, e ali tem a postagem do Zé de Abreu, né? Que prazer que sinto ao saber que usou um palavrão, né? Que exploda, uma postagem realmente horrorosa, né? E o Carlos Bolsonaro se sentiu ofendido. Sabe qual é o problema, Paulo? Essas pessoas acham que rede social é pinico, né? Ou melhor, é privada. Uma coisa, o que eu falo para o Paulo, para um amigo, numa mesa de bar, tomando cerveja, é uma coisa. Quando eu posto numa rede social, ou mando mensagem para alguém num grupo de WhatsApp, eu tenho que estar preparado para pagar o preço disso, porque ignorância não pode ser confundida com ironia. Ironia é aquilo que você usa no seu círculo privado. Então, se você estiver com amigos e falar que morra, problema seu, dos seus amigos. Quando você vai para uma rede social, vira ignorância. Ninguém é obrigado a saber a podridão que você tem na sua cabeça. Quando você está fazendo isso em círculos privados, é uma coisa. Quando você vai fazer em círculos públicos, você tem que ter um mínimo de consciência. O Zé de Abreu é um cara asqueroso, né? O Zé de Abreu é um lixo de pessoa. Ele é um lixo, ele é um ótimo ator, mas a convivência dele com outros atores é muito difícil. Pensem em vocês que ele é um cara querido na Globo, porque ele não é. Como tantos outros não são queridos na Globo. Ele é um cara asqueroso, ele é um cara nojento, ele é ruim, ele é mal com colegas. É um cara abjeto, né? Tem muito talento e por isso continua trabalhando, mas ele é um cara abjeto, né, como pessoa. Então é lógico que ele vai... por exemplo, eu não gosto de ver filmes com ele e tal. Às vezes o elenco é bom e só tem ele no meio, então eu desprezo o fato dele estar fazendo. Eu ouvi isso de um amigo e é verdade, né? Eu hoje não ouço as músicas do Chico Buarque da mesma maneira que eu via. É por um motivo muito simples. Quando você pega um cara como o Chico, por exemplo, que compôs Meu Guri, que compôs Até o Fim, compôs Construção, Pedro Pedreiro. Se você pega essas músicas e ouve acreditando que o compositor delas pensa daquele jeito, é uma coisa. Quando você passa a ouvir essa música sabendo que o cara tá na França, usou dinheiro público pra cacete pela Lei Rouanet, e que fala da boca para fora tudo aquilo que ele pensa, porque ele quer que o povo se exploda, você não consegue mais ouvir estas músicas do mesmo jeito, porque soa falso. É mais ou menos como ouvir o Mick Jagger cantando uma música pregando que você seja abstêmio. Não vai dar, né? Então, você precisa acreditar naquilo. Por exemplo, Herbert Viana e Renato Russo, com todos os defeitos que o Renato tinha e que o Herbert tem, são caras que acreditam naquilo que escrevem. Eu gosto deles como letristas, porque eles viveram aquilo que eles escreveram. O Renato escreveu e o Herbert ainda escreve. Quando você nota, por exemplo, por que eu gostava, sempre fui um cara apaixonado pela música mineira, eu sempre deixei isso claro. Quando você pega uma letra do Ronaldo Bastos, como O Sal da Terra, quem conhece o Ronaldo Bastos, quem conheceu o Fernando Brant,
parceiro do Milton e autor de letras como Travessia, Canção da América, Bola de Meia, Bola de Gude, certas canções, Maria Maria. Esses caras acreditavam naquilo que eles escreviam. Essa poesia não vinha do nada, não vinha do tipo, vou fazer uma letra bonita para que as pessoas gostem, mas não é o que eu acredito. São pessoas que viveram aquilo que escreveram, Paulo. Todo mundo sabe, por exemplo, é um cara que eu convivi pouco, mas conheci e me dei assim, vi a pessoa maravilhosa que ele era. O Tavito, que teve uma letra dele, que fala de Belo Horizonte, foi considerada a música que a cidade elegeu como símbolo. E olha que isso nós estamos falando do Clube da Esquina, né? Para você ter uma música entre tantos compositores que fosse escolhida como uma música símbolo da cidade, justamente o Tavito era aquele cara que fez a letra de Casa no Campo junto com o Zé Rodrigues, que fazia as letras dele, chegou até a produzir disco do 14 Bis. Eu cheguei a ter contato com ele, inclusive trabalhando, uma pessoa gentilíssima. Essas pessoas eram autênticas. Quando você pega uma pessoa como o Zé de Abreu, como o Chico Buarque, esses caras vivem uma coisa que é um personagem para os outros, mas para si eles são egoístas. Quer dizer, aquele cara de esquerda que quer que o povo se exploda. A verdade é essa. O Zé de Abreu traveste a sua própria ignorância, o fato dele ser mal, a sua falta de caráter, dizendo que ele é esquerdista e que ele odeia a direita. Não, é que ele é mau caráter. Não existe esquerda ou direita para um boçal como esse, né? Ele é abjeto, né? Na verdade, ele é a versão esquerdista do Carlos Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Ele nada mais é do que o outro lado dessa moeda. E se você não tem a menor simpatia por um lado, não pode ter pelo outro. Depois da crise no Ministério da Educação, né, no INEP, no Instituto Anísio Teixeira, depois da crise nos auditores da Receita, que entregaram os cargos em comissão, né, os cargos de chefia, crise também no Banco Central. Todos os diretores, eles anunciam uma paralisação e fazem um acordo para rejeição de cargos de chefia no governo Bolsonaro. Olha, é uma piada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses caras não têm noção do que é essa falta de espírito público. Como eu falei, Paulo, esses caras incorporam cargo de chefia. Por isso que eles entregam. Eles incorporaram o cargo de chefia. No salário. É lógico. Então ele entrega porque ele, na verdade, não vai perder nada. Como eu falei, os caras da Receita Federal reclamando do aumento que a Polícia Federal teve. Mas eles não contam quanto é a RAV, quanto eles ganham de participação na arrecadação, que tem aumentado todo mês. Eles são mentirosos, são pessoas que não estão nem aí para o público. Vá você precisar desses órgãos do Banco Central, da Receita Federal. Você não vai ser nem atendido. Daqui a pouco vai ser o INSS também. Aqueles funcionários simpáticos, aqueles peritos sensacionais que fazem exame clínico nas pessoas, sabe? Aqueles caras dizendo que vão entregar o cargo porque eles não concordam com o que o governo está fazendo. Aí eles vão dizer que são condições de trabalho. Não, eles só querem aumento. Se der aumento, está tudo certo, ele volta para o cargo de chefia. Essa gente não tem um menor senso de coletividade, Paulo. Um menor senso de coletividade, infelizmente. Agora, de qualquer maneira, existe um estopim que é o reajuste da Polícia Federal, né? Exatamente, que eu acho que tem que ser bem reserva remunerada. no orçamento só para a Agora, Polícia o problema Federal. por que o Bolsonaro deu o reajuste da Polícia Federal? Porque ela nunca foi tão bem controlada pelo governo. Lula e Dilma não fizeram isso. O controle que o Bolsonaro tem na Polícia Federal, e hoje é regra na Polícia Federal, se algum delegado ou superintendente der trabalho, manda o cara fazer curso nos Estados Unidos, manda o cara para uma divisão lá no interior, uma superintendência no interior, perdida, manda ele para a fronteira, mas tiram o cara. A gente viu todos que botaram a cabecinha para fora e resolveram investigar alguém desse governo, que é um governo que diz que não é corrupto, é cortado na hora e bota outro no lugar.
E o bolsonarista ainda diz que esse governo não tem corrupção. Pô, ninguém não pode investigar nada nesse governo. Não pode investigar nada. Se começarem a investigar, tira o cara de lá. E manda ele para outro lugar. A Polícia Federal nunca esteve tão transformada em polícia política quanto aconteceu agora, quanto tem acontecido agora, Paulo. Pode ter certeza disso. E a notícia que a gente fecha a opinião de hoje, ela merece uma análise profunda, embora tenha acontecido na África, longe da gente, mas ela mostra a infiltração, os tentáculos do tráfico de drogas no judiciário, na polícia, na política. Isso a gente vê isso acontecer no Rio de Janeiro, a gente viu isso acontecer na Colômbia, a gente vive esse drama nesse momento no México, né, que tem uma violência extraordinária. Os traficantes mexicanos são os que abastecem o maior mercado consumidor de drogas do mundo, que é o dos Estados Unidos. Na África, um prefeito foi preso com o motorista dele dirigindo um carro oficial, um caminhão, com 199 tabletes de cocaína. Paulo, desculpa, mas a gente olha para a África, não precisa, olha para cá. É África Ocidental, né? E a gente não está falando, quando eu falo olha para cá, não é de agora. Vou voltar no tempo para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Nos anos 90, teve uma operação da Polícia Federal, final dos anos 80, início dos anos 90, chamada Operação Soja. Você lembra dela? Lembro. A Polícia Federal chegou a entrar 50 quilômetros dentro do território de outros países, principalmente Paraguai, para capturar navios, caminhões de soja brasileiros que eram contrabandeados. Não precisa lembrar muito que o Paraguai era um dos maiores exportadores de soja depois do Brasil, não produzia 1 quilo de soja. Era a soja roubada do Brasil. A Polícia Federal preparou uma grande operação, morreram 2 agentes nessa operação, inclusive baleados do outro lado. Teve problemas diplomáticos, porque eles entraram mesmo para buscar, e a Polícia Federal tem um efetivo que é fantástico, as pessoas não têm noção do que é a Polícia Federal, e eu lamento muito que ela esteja sendo tão politizada, porque a nossa Polícia Federal, a base dela, não perde nada para nenhum órgão federal americano. Os caras têm muito menos condições de trabalho, mas quando precisa agir, tem gente que sabe agir. Essa Operação Soja foi um espetáculo do ponto de vista operacional e conseguiu resultados. Final dela, capturados os caminhões de soja, foram levados para Campo Grande. Todos esses caminhões pertenciam ao então vice-governador do estado do Mato Grosso do Sul, que tinha criado um grupo de batedores da Polícia Militar apenas para escoltar os caminhões de soja dele que iam para o Paraguai, para o contrabando. Você vê o nível. O vice-governador do Mato Grosso do Sul era o maior contrabandista de soja do Brasil. Ele era vice-governador. Quando isso chegou no Fórum Federal de Campo Grande, em 2 dias, o juiz federal que estava lá, que depois foi afastado pelo TRF-3, de tão escandaloso que foi o que ele fez, mandou entregar para o proprietário, que era o vice-governador do estado, os caminhões. Quer dizer, aqueles 2 policiais que morreram, todos os policiais federais envolvidos na Operação Soja, foram feitos de palhaço por um juiz corrupto. E pasmem, este juiz corrupto que estava em Campo Grande tornou-se desembargador do TRF-3 depois. Difícil acreditar que ele virou honesto, porque ele depois virou desembargador do TRF-3. Esse é o Brasil. Só que a gente está falando de 30 anos atrás. 30 anos, Paulo. Está cheio de prefeito financiado pelo crime organizado. Nós temos um presidente da República que foi eleito deputado federal todas as vezes apoiado pela milícia, que tem 3 filhos na política apoiados pela milícia do Rio de Janeiro, que é o crime organizado. Tem vereador de esquerda, deputado de esquerda no Rio de Janeiro, financiado pelo tráfico. Não pense você, isso que aconteceu na África, para nós é piada, os caras são aprendizes. O prefeito dirigindo o caminhão, para você ver como eles são pé de chinelo.
Ele, aqui no Brasil, não é o cara que vai pilotar. Você não viu o caso do ex-presidente do Cruzeiro? O cara que foi responsável por deixar o Cruzeiro na situação que está, quase caiu para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O cara é um tremendo traficante. Tremendo traficante. Era o dono do helicóptero, o tal helicóptero, que estava carregado de cocaína. Mas vê se era ele que estava pilotando. É lógico que não. Ele é o patrão. Quer dizer, na África, eles são pé de chinelo, coitados. Eles não sabem fazer. Aí estava o otário lá dirigindo o caminhão. Se ele fosse brasileiro, certamente era um laranja que estaria dirigindo o caminhão e ele não. Eles têm muito a aprender com a gente. Infelizmente, ainda não aprenderam a lição de casa. Por isso, nós estamos muito à frente, principalmente em matéria de crime. Isso a gente dá de 10-0 neles. É bom a gente lembrar também que há 20 anos atrás, final do século XX, 99, 98, 2000, as autoridades brasileiras diziam que, as autoridades daqui da nossa região, que de jeito nenhum, que Santos não faz parte da rota do roteiro internacional do tráfico de drogas, que foi uma declaração no final daquela década do superintendente da polícia francesa, a Sûreté. Hoje, se alguém disser que Santos não faz parte do roteiro do tráfico internacional de drogas, todo mundo vai dar risada, né? Porque toda semana centenas de quilos de cocaína são apreendidos pela Receita no Porto de Santos. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo ao Roberto Mohamed pelas análises, pelos comentários, agradecendo o pessoal da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, antenado, esperto, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, meia-noite na reapresentação à noite, e uma ótima terça-feira para você que você merece.